você está no canal Viletim. Toda a nossa produção é feita em parceria com a TV Metropolitana. Nesta edição, vamos conversar com o ex-prefeito de Piracicaba, Barjas Negre, que é pré-candidato à reeleição. E também pretendemos, com isso, trazer ao nosso público um entendimento melhor de todos os candidatos que se propõem a fazer a gestão pública dessa cidade, que é uma tarefa bastante difícil. Tudo bem com o senhor, Barjas Negre? Tudo bem, Romualdo. Prazer estar contigo. Fazia tempo que eu não te via. Você te vê animado, tranquilo, bem recuperado. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter uma boa conversa aqui. Legal. Barjas, sempre que a gente conversa com alguém com a sua experiência, uma pergunta que me toca sempre é saber o que motiva aquela pessoa a insistir tanto num mesmo caminho, digamos assim, num caminho político, num caminho, no caso seu, direcionado para a Prefeitura de Piracicaba. Parece que se tornou não uma obsessão, mas um caminho natural do Barjas Negre. Lembra-se de Barjas Negre, lembra-se de prefeito de Piracicaba. Claro, é muito difícil fazer essa explicação, mas como eu passei um bom tempo dentro da universidade discutindo políticas públicas, analisando as políticas públicas dos municípios, dos estados, do governo federal, e depois tive a oportunidade de trabalhar nas 3 esferas do governo. Olha que eu tenho uma experiência no município de Piracicaba como secretário de Educação e secretário de Planejamento, fora ter sido vereador da cidade num momento importante. Aliás, hoje eu tive a oportunidade de tomar um café com o ex-vereador João Manuel e o ex-vereador Longato. Nós tivemos a oportunidade de conversar e colocar em dia algumas coisas dos anos 90. Nós fomos vereadores quando foi escrita e aprovada e promulgada a lei orgânica do município. Hoje, grande parte do que é feito de política pública recebe a orientação da lei orgânica, que é uma espécie de Constituição municipal. E a gente aproveitou fazer uma boa discussão, lembrar os tempos, como foi difícil naquela época você articular para aprovar com tranquilidade uma lei orgânica que ela tem praticamente 30 anos, um pouco mais, tá certo? E depois eu tive a oportunidade também de trabalhar no Estado, com políticas sociais, com planejamento social, trabalhamos dentro do governo federal. Então, a política pública faz parte do meu currículo, do meu cotidiano. E depois, claro, tivemos a oportunidade de ser prefeito por mais de um mandato, e a gente gosta da cidade. É que as pessoas, para ser prefeito de uma cidade, primeiro tem que gostar da cidade. Isso eu aprendi com Adilson Maluf. Adilson Maluf era um engenheiro recém-formado, acho que em Taubaté. Ele veio para a cidade, depois de formado, alguns anos depois, ele foi candidato a prefeito. Eu tive conversas com ele na época, depois também, no segundo mandato. Ele falou assim: para ser prefeito tem que gostar da cidade, porque tem muito trabalho, tem muitos desafios e tem que conhecer um pouco a cidade. E muitas vezes uma pessoa quer ser prefeito, mas não conhece a cidade. Uma pessoa quer ser prefeito, mas não tem identidade com a cidade. Uma pessoa quer ser prefeito, mas não conhece o cotidiano de uma máquina pública. Então, eu tive a oportunidade de ser prefeito em 2005, e a gente constituiu uma equipe que planejou Piracicaba por pelo menos 15 ou 20 anos. É que no momento político ele pensa em ascensão, né, da prefeitura como uma etapa e não como um fim. Não é só a prefeitura. A cidade tem 3 deputados. Os 3 deputados são pré-candidatos a prefeito. Olha, discutiu ano passado, o ano retrasado, olha, quero ser deputado da região metropolitana, vou trazer emenda para a Santa Casa, vou ajudar o prefeito, vou fazer... Bom, isso é carreirismo, entendeu? Não. Termina o mandato de deputado. Tem deputado que não tem 1 ano e meio de mandato ainda. Eu fui convidado para ser candidato a deputado federal na última eleição e tinha a chance de me eleger. Mas eu não queria passar pelo constrangimento de eleito deputado federal, falar assim: olha, agora eu quero ser prefeito da cidade. Quando você tem que justificar, é muito, muito ruim, é muito complicado. E como eu gosto do executivo, a gente fez
um bom mandato, conhece um pouco as políticas públicas, os meus amigos, algumas entidades, partidos políticos, muita gente veio propor, olha, saia candidato que a gente apoia, saia candidato que a gente apoia. E você vai pegando gosto por esse negócio, tá certo? E como a gente tem experiência, eu acho que, por exemplo, até chato falar, eu não acho que a atual administração está indo bem. Tá. Nós vamos falar sobre isso daí. Tem travas que tem que ser superada num próximo governo. E se não tiver muita experiência, não destrava. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria antes observar que você perdeu a última eleição por Luciano Almeida, certo? E qual a avaliação final que você acabou fazendo, né, pelo fato da população ter mudado de última hora os votos, porque tudo indicava a sua vitória. E, de repente, você perdeu e agora você, pelas pesquisas internas e até as oficiais, está aí bem posicionado no ranking, com potencial, inclusive, de fazer uma campanha bem mais curta do que o previsto. Como que você vê esse fato de ter perdido a eleição por Luciano Almeida e está agora despontando nas pesquisas? Olha, a eleição de 2020 ela foi uma eleição atípica. Não se esqueça que nós estávamos numa pandemia. Nós seguimos rigorosamente todos os protocolos sanitários para proteger a cidade de Piracicaba. E eu fui muito mal compreendido por algumas alas da cidade. Teve restrições no comércio, no serviço, teve restrições nas igrejas. E todos os candidatos adversários meteram o pau nisso. Saía de carro de som, para baixo para cima, dizendo que ia abrir, que eu estava errado, aquela coisa toda. Induziu a população a entender que você fazer o rigor sanitário era uma coisa equivocada. E naquela própria campanha tinha alguns candidatos que não eram candidatos. Eram candidatos encarregados apenas de ficar falando mal da administração. E eu tinha que ficar tomando conta da cidade. Não foi fácil na pandemia arrumar leite hospitalar, contratar médico, contratar plantões, arrumar a estrutura para atender a população. Tinha restrições, médico que tinha dificuldade em trabalhar, os profissionais com mais de 60 anos estavam liberados do trabalho e a gente não mudou. E o resultado foi um resultado ruim na eleição, mas foi um resultado bom para a população. Se você pegar a média de mortalidade pela Covid, você faz um estudo seguinte, de cada 100 mil habitantes, quanto morreu? No Brasil, de uma média, São Paulo ficou abaixo da média do Brasil e Piracicaba ficou abaixo da média dos dois. Isso é um atestado que a nossa política salvou vida de pessoas, desde crianças, de pessoas de meia idade e o pessoal idoso. E a gente não teve menor constrangimento em debater isso com a cidade. E, claro, tivemos uma frente de uns 8 candidatos contra, fazendo fake news, inventando mentiras. E a população criou, naquele momento, um sentimento de mudança. E essa mudança, eu acho que piorou. Pelas pesquisas, pela opinião da população, colocaram na prefeitura uma pessoa com pouca identidade na cidade, que não morava, ficou um bom período fora da cidade, falou que abriu o comércio, que abriu restaurante, e quando chegou janeiro na posse, fez tudo o contrário. E claro, perde um pouco da credibilidade. Houve também manchetes de jornal, né, sobre o problema inexigibilidade. de justiça. Isso. Assim, criou-se... Olha, houve uma frente ampla para mudar os destinos da cidade. Hoje, a população vai ter oportunidade de verificar se o que estava antes era correto ou se o que está hoje é correto. Eu posso dizer com muita tranquilidade, eu acho que o atual governo é o governo mais antissocial de Piracicaba dos últimos 50 anos. Não cuidou das favelas, não ampliou as vagas em creche, não fez uma unidade de saúde nova para ampliar serviço. Até fez unidade para substituir o que tinha. Trocar 6 por meia dúzia, melhorou as condições de trabalho, mas não houve avanço, não fez um campo de futebol, não fez um centro comunitário, não fez um varejão, quer dizer, não ampliou a oferta de serviços, mesmo a população tendo se ampliado nesse período. Então, a população vai ter a oportunidade de verificar se a mudança foi uma coisa correta, se houve ganhos. Pelo andar da carruagem, acho que a população
tem alguma dúvida a esse respeito. A respeito de justiça ainda, né? Claro, eu pesquisei no tribunal, no eleitoral e tudo mais, o seu nome está íntegro, está totalmente livre para concorrer, mas houve aquela pendência que era uma questão de protocolar dentro da justiça. E agora, o senhor acha que isso é coisa resolvida definitivamente? Estava resolvido lá e está resolvido hoje. Tá. Mas é claro, quem tem pouco voto tem que apelar para essas coisas. Assim, há uma... onde vai? Olha, recentemente teve um processo no Tribunal de Justiça de Brasília, 2 partidos políticos de Piracicaba contratou banca de advogado para tentar segurar o processo. Isso foi até o Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte, olha, não há nenhum óbice em relação aos processos administrativos. E quem tem ação contra mim tem processo criminal. Olha que a diferença. Tem um dos que articulou uma das arguições contra mim, é condenado criminalmente. E os nossos processos são todos administrativos. O que é um processo administrativo? Tem uma falha administrativa, um documento no processo, um aditamento que não foi bem explicado, uma perda de prazo, assim por diante. Eu não tenho nenhum processo criminal, não há nenhum envolvimento com desvio de dinheiro público, com corrupção, que possa denegrir a minha imagem de homem público. É por essa razão que as pesquisas hoje apontam que, se tivesse eleição hoje, eu teria condições de chegar bem num eventual segundo turno. O senhor acredita, então, nessa possibilidade de resolver a questão no primeiro turno? Não, eu não falei isso. Não, eu falei de chegar no segundo turno. Você tem sempre, o desejo de ganhar a eleição. Então, quem quer ganhar a eleição tem que se preparar para participar do segundo turno. E o segundo turno é uma outra eleição. É claro que você pode ganhar também no primeiro turno. Eu ganhei 2 eleições de Piracicaba no primeiro turno, mas isso não é a pretensão. A pretensão nossa é debater os problemas da cidade e desmascarar os fanfarrões que vão sair na campanha desse ano. Tá. E dentre esses candidatos de oposição, muitos deles seriam... Não, candidato de oposição sou eu. Eles são candidatos à situação, entendeu? Sim, mas eu não sei como dizer, por não, exemplo... são candidatos. Você tem assessor da prefeitura assessorando candidatos meus adversários. Se eles estão conversando entre si, eles são de situação. Eu sou um candidato de oposição. É claro que tem outros candidatos de oposição, mas tem pelo menos 2 que são aí candidatos de situação. Um é língua do trapo do outro, entendeu? Mas se houver segundo turno, então o senhor acredita na possibilidade deles se unirem todos contra o senhor? Não, eles já estão unidos no primeiro turno, boa parte deles, para tentar fazer com que eu não ganhe no primeiro turno. Então, eles são obcecados, que eu estou bem na pesquisa. E a pesquisa hoje diz, olha, tem chance de ganhar no primeiro turno, mas não é essa a pretensão. A pretensão é ir para o debate, fazer um bom plano de governo, mostrar os equívocos de algumas candidaturas e mostrar o equívoco da política pública atual, que representa um atraso na cidade de Piracicaba. Não seria, vamos supor que o senhor ganhe, isso não representaria um reparo histórico em relação à eleição anterior? Não, eu não vejo assim. A população, o eleitor é soberano, ele quis fazer uma mudança, ele fez uma mudança e, muito provavelmente, uma boa parcela desses eleitores que votaram pela mudança verificaram que a mudança não surtiu o efeito desejado, a administração municipal não consegue compreender a demanda correta. Olha, veja só, a Piracicaba tem muitas favelas. É inadmissível que passe 4 anos sem fazer uma ligação de água do SEMAI. É inadmissível que passe 4 anos sem ir lá colocar um caminhão de cascalho. Piracicaba é referência na educação infantil. É inadmissível que passe 4 anos sem colocar em funcionamento uma nova unidade, uma creche, uma nova. Você deve conhecer, nós conseguimos uma verba para fazer a creche do Tatuapé. Ela está com 75%, 85% pronta em dezembro de 2020. Deu um problema com a empreiteira pediu um reajuste, a prefeitura entendeu que não era correto fazer o reajuste e rescindiu o contrato. Vai terminar o governo, a creche do Tatuapé não será colocada em funcionamento. Entendeu? Como que passa
você era uma referência na educação infantil, muito provavelmente nós vamos perder essa referência. Estou falando só da educação infantil, mas eu poderia dar outras referências. Não, nós vamos conversar sobre alguns aspectos nesse sentido, mas o senhor já tem um histórico de gestão. Num eventual novo governo, o estilo da gestão seria semelhante aos anteriores? Olha, não dá para inventar a roda, né? A roda já está inventada. Qual é a demanda da população? Que a prefeitura esteja presente, que resolva o problema da oferta de vagas, que tenha mais vagas na questão infantil, que limpe a cidade, que tape buraco. Dá um exemplo. Está fazendo um bom trabalho de recapeamento. Até exagerado em alguns lugares. Está recapeando até onde não precisava. Certo? Se você faz o recapeamento, que está custando 200 milhões de reais, e não consegue fazer o básico, que é tapar buraco dos bairros da periferia da cidade. A impressão que fica para a parte da população é que esse recap é uma operação belezura. Podia fazer uma parte, tapar os buracos da periferia, das ruas da avenida da periferia, porque é uma grande reclamação. Você faz uma coisa moderna, que é concretar algumas avenidas, e não consegue cortar o mato dos parquinhos infantis e das academias espalhados pelos bairros da cidade. A população precisa que aquele parquinho esteja em funcionamento, que a academia não tenha mato. Então, não consegue fazer certas coisas. E nós vamos, evidentemente, fazer um debate a esse respeito. Então, o senhor entende que o Luciano Almeida errou em tudo? Até na nomeação de alguns assessores. Não, veja. Você tentar fazer a prefeitura sem papel é uma coisa boa, é uma coisa moderna. O equívoco é fazer da noite para o dia 100%, sem entender que uma parcela da população tem dificuldade de pagar o IPTU de forma eletrônica, de baixar isso no computador. Podia ter feito, evidentemente, uma transição. Você fazer recap na cidade é uma coisa importante. Você concretar algumas avenidas essenciais, onde passa caminhão pesado, é importante. Mas você fazer concreto em rua de tráfego leve é uma coisa difícil de entender. Quando a gente fala em equipe de governo, você falou que ele errou até na escolha de alguns assessores, mas a equipe seria mais ou menos também igual à equipe que já trabalhou com o senhor, ou pretende fazer uma renovação de equipe de secretários? Veja, Romualdo, nós estamos uma equipe discutindo o plano de governo. Tem candidato a prefeito que não conhece nem a cidade. Tem que ir de GPS para bairro. Tem que botar no Waze para chegar no bairro. Eu não sou assim, e a nossa equipe também não é assim. Nós temos várias pessoas, tem mais de 70 pessoas voluntárias em grupos de educação, de saúde, de mobilidade, de segurança, anotando as reivindicações, anotando os problemas, para dar conformidade a um plano de governo. E nós vamos, se for homologado na convenção de julho, apresentar esse plano para a sociedade, porque, na verdade, vota-se num candidato com plano de governo. A atual gestão, por que ela está mal avaliada? Ela tinha uma proposta na campanha e, quando ganha a eleição, faz uma coisa completamente diferente. Aí perde um pouco de credibilidade. Eu ganhei mais de uma eleição. Eu nunca discuti cargos antes de ganhar a eleição. Você não pode discutir, como faz algum dos meus adversários. Eu conheço secretaria que já foi lotada. Certo? Oferece para lá e para cá. Não tive no passado e não vou ter agora. Você primeiro tem que ganhar a eleição. E, a partir do momento que você ganha a eleição, você vai constituir, confrontar as pessoas, porque o cargo de secretário não é um cargo simples, é um cargo de muito sacrifício. Tem que se doar bastante, principalmente em alguns setores da prefeitura, que tem que ser destramado. Você tem órgãos, departamento da prefeitura que não funciona direito, funcionava relativamente bem, tinha algum defeito aqui e acolá, mas atendia a população. Hoje você tem que colocar pessoas que têm o desprendimento de ter uma dedicação maior. Não dá para nomear secretário de meio expediente, como acontece em algumas repartições da prefeitura atualmente. Vamos, então, agora aos problemas pontuais, né? O pessoal até das comunidades disseram para mim, as pessoas disseram, pergunta para o Bartos o que ele vai fazer pela gente,
Porque o Luciano, para pedir voto, foi lá e fez uma campanha bonita. Não, bonita não, foi denegriu a minha imagem. Prometeu coisa, depois não tem coragem de voltar para lá, entendeu? E aí não fez absolutamente nada do que propôs. Não fez, em 5 meses não vai fazer também. Claro, claro. Então, e o que o senhor teria a fazer para essa população que está em situação de instabilidade e não sabe qual vai ser o futuro deles? Tratá-las com respeito como nós tratamos. Olha, Romualdo, nós fizemos urbanização em 33 comunidades, certo? Só no primeiro mandato. E mais umas 10. Foram 5.000 famílias beneficiadas. Tratamos com respeito, fizemos reuniões no bairro, fizemos audiência na prefeitura, fizemos projetos, explicamos que era demorado a fazer. Não é fácil você colocar rede de água numa comunidade, porque não tem, as vielas são muito pequenas, tem que ter o desprendimento do SEMAI, tem que ter o desprendimento da Secretaria de Obras, tem que ter o desprendimento da CPFL para fazer a rede de energia. Quem conseguiu urbanizar 33 comunidades, 33 favelas, e dar àquela população melhores condições de vida, não terá dificuldade em atender essa meia dúzia que surgiu durante a pandemia e cresceu durante a pandemia. Eu tenho visitado, tenho sido chamado para conversar com essas pessoas. Olha, água é saúde. Existe um negócio chamado Plano Nacional de Saneamento. O pessoal da prefeitura podia ler um pouquinho o Plano Nacional de Saneamento. A equipe do prefeito podia ler um pouco. O que diz o plano? Que é levar 100% de água no ano 2033. Não precisa chegar no ano 2033 para colocar água nas comunidades. Dá um exemplo e sai na frente. O Plano Nacional de Saneamento fala que o Brasil tem que chegar em 2033 com 90% do esgoto coletado e tratado. O nosso esgoto é quase 100%, mas você tem algumas comunidades que não tem. Por que não sai na frente e dá o exemplo? Colocar água na favela, urbanizar essas favelas é cumprir a lei, e não é descumprir a lei. É que está faltando um pouco de sensibilidade social para entender que nessas comunidades não moram marginais. Lá tem trabalhadores, tem trabalhadoras, tem crianças que precisam ir para a escola, tem crianças que precisam ir para a creche, tem criança que tem que ser atendida. Falta um olhar social para essa administração. É uma pena, porque eu acho que a assessoria também do prefeito podia ter orientado ele. Olha, tem que fazer. Um prefeito não tem oportunidade de ter a reeleição. A reeleição é uma conquista. Tá certo? Se você não fez nos 4 primeiros anos, é muito difícil fazer nos outros 4, no segundo ano, porque você tem que passar pelas urnas. Se você foi bem avaliado, se você fez política social, você tem chance de ter o segundo mandato. Falando em saneamento, o SEMAI, o que se comenta, até internamente, até o presidente do SEMAI, o Arthur Silva, ele disse que o Mirante é um problema grave para o SEMAI hoje, de deficitária, ela gera um déficit para o SEMAI. E esse déficit está onerando muito o caixa, ao ponto do SEMAI não conseguir sequer trocar a própria frota, né? O saneamento básico, a rede da cidade de abastecimento de água está bastante precária. Vira e mexe, a gente vê explosão, vazamento de tudo quanto é canto. Isso, como que o senhor encara essa situação do SEMAI, da rede de saneamento de Piracicaba? Olha, o SEMAI é uma boa autarquia. Ela, no período recente, muitos técnicos se aposentaram, saíram da prefeitura, do SEMAI, e o SEMAI não fez a devida reposição. O prefeito teve a infelicidade de nomear 2 presidentes do SEMAI que não conhecem a cidade. Demitiu um, não sei qual foi a razão, e colocou outro que não conhece muito bem. Então, quando não conhece muito a cidade, não conhece muito o SEMAI, é claro que tem dificuldade. É muito mais fácil acusar do que dar solução. O prefeito foi nomeado, foi eleito para resolver os problemas. Nós não estamos em janeiro de 2021, nós estamos em junho de 2024. Se tinha problema, tinha que ter resolvido esse problema em 3 anos. O SEMAI tem dificuldade, mas pegou aí um financiamento para fazer os investimentos, prometeu que isso vai ser feito até 2026. Por que não fez isso em 2021? Por que não fez isso em 2022? Por que não fez isso em 2023? Por que não discutiu com a população a nova tarifa?
O que eu sei é que a tarifa, que era sempre reajustada no começo do ano, teve problema e jogou essa tarifa para o mês de maio, para o mês de junho. Tá certo? Toda vez que você atrasa a tarifa, você reduz um pouco a arrecadação do SEMAI. Um ponto percentual na tarifa do SEMAI representa 4 milhões de reais. 2 pontos são 8 milhões de reais. Em 4 anos são 32 milhões de reais, que podia fazer um reservatório, podia fazer uma caixa d'água. Olha, eu deixei comprado 12 quilômetros de tubo. O que foi enterrado? Se foi enterrado, 2 é muito. O SEMAI poderia ter sido um pouco mais ágil. Colocar culpa no passado é muito mais fácil. E, além do mais, o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, o seguinte, não é preciso que a população entenda que, quando eu tomei posse, havia um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura, o SEMAI e o Ministério Público, que mandava coletar e tratar 100% do esgoto até 2008, sob pena de pagar uma multa, na época, de R$50 mil por dia. E eu tomei posse nesse sentido. Então, o que a gente fez? Resolveu o TAC e acabou colocando o saneamento básico de Piracicaba na referência nacional. Essa história de que o SEMAI é um ônus, o Águas Mirante é um ônus, é coisa para boi dormir. A população de Piracicaba paga 50% de água e 50% de esgoto. Isso dá os 100%. O saneamento, a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto representa 40%. 60% fica com água. Você vai no município de Campinas, é o contrário. O tratamento de esgoto representa 70%. Lá é 50 mais 50 mais 20. Então, bastava discutir isso com a população. O que eu acho é que eles são frouxos na fiscalização da Águas do Mirante. A Águas do Mirante tinha que trocar hidrômetro, uma quantidade todo ano, para evitar desperdício de água e queda de receita. Não há fiscalização, não está fazendo isso. Eu verifiquei em alguns lugares que o SEMAI não pediu para ela fazer a coleta e fazer o tratamento de esgoto. Então, teria que fazer com que o Águas do Mirante fosse mais ágil. Você pega essas favelas, basta o SEMAI colocar a rede de água, que a Águas do Mirante é obrigado, por contrato, fazer a coleta e colocar no tratamento. Eu acho que vai ser bom o debate colocando água. Nós vamos verificar quem é que tem razão. Quem tem razão é quem faz o investimento. Diminuiu o investimento do SEMAI nos últimos anos. Nós deixamos pronto para fazer um reservatório de água lá perto da torre de TV. Ali eram 6 milhões de litros. E os 10 quilômetros de tubo para ser enterrado. Foi cancelada a licitação, falaram que reabrir, agora que estão tentando reabrir. 6 milhões de litros teria ajudado bastante na reservação do SEMAI, eu acho que teria resolvido boa parte do problema. O que é verdade, Piracicaba tem muita perda por vazamento, é uma rede antiga, tá certo? Tem que continuar fazendo investimento, mas os técnicos do SEMAI sabem como fazer isso. Entendi. Sobre educação básica, né? Você apontou esse problema das creches, no entanto, o governo atual também conseguiu perder recursos por causa do Fundeb, de acordo, né? E o ano que vem parece que vai ter menos dinheiro para a educação pública. Como o senhor avalia esse aspecto da educação fundamental em Piracicaba? Veja, na educação passaram 3 secretários. Não funciona direito. O último nem conhece bem a cidade. Tem boas referências dele, mas até conhecer a cidade é uma coisa. Ele veio de Araras e também não é da área da educação. O que eu não sei de onde você pegou essa informação do Fundeb. O Fundeb, e é bom que a população saiba, eu trabalhei no MEC, no FNDE, eu sou o autor intelectual do que é hoje o Fundeb. Antes chamava Fundef, depois foi ampliado para Fundeb. Toda vez que a prefeitura de Piracicaba ou de qualquer um dos municípios brasileiros ou dos estados brasileiros matricula criança na rede, ele tem uma receita adicional para o custeio. Toda vez que você não abre vaga, os outros municípios estão abrindo vaga, muito provavelmente Piracicaba está perdendo um pouco de recurso. Isso é verdadeiro, entendeu? Então, é 21 milhões até o Não, são duas coisas. Calma. A perda de dinheiro é porque não ampliou o número de alunos na rede. Isso, exato.
Exato. Isso é perda do Fundeb. E o volume de recursos? Veja, esses 21 milhões é porque mudou a legislação. Ah, tá. Essa é uma legislação do salário Então ele perdeu 2 vezes. Aí não é culpa da Prefeitura, não é culpa do Estado de São Paulo, é que houve uma interpretação do Supremo Tribunal Federal em que mandou redistribuir os recursos do salário de educação na proporção dos alunos. Antes era na proporção da arrecadação. Como São Paulo era o estado que arrecadava mais, vinha mais salário de educação para o estado de São Paulo e para os municípios de São Paulo. Agora a regra mudou. Todo mundo é igual. Não é mais pela arrecadação. Então, o estado de São Paulo e as prefeituras de São Paulo perderam um pouco de dinheiro. Certo, entendi. Outra coisa que me perguntaram, né, pediram para perguntar para você, é sobre o orçamento participativo. Né? É um processo, um protocolo democrático que sempre, né, o professor Machado gostava muito de incentivar, mas o seu governo também, o orçamento participativo teve força, no entanto, ele está desfocado. Você pretende fortalecer o orçamento participativo ou ele tende a se esvaziar naturalmente? É uma questão... Não. Veja, uma das falhas da atual gestão é não ter fortalecido o orçamento participativo. A demanda da população é de coisas mais simples. É recapear uma rua, é fazer um campinho de areia, é fazer uma escada, é fazer uma passarela, é ampliar uma creche, é ampliar o postinho de saúde, é melhorar a iluminação pública, fazer um centro de lazer. E o orçamento participativo apresentou todas essas coisas. Só que você também, vamos lá, quem organiza esse negócio é a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Governo. Na Secretaria de Finanças teve descontinuidade. Na Secretaria de Governo também teve descontinuidade. Então, você não tem quem coordene isso. Olha, eu vejo, eu tenho quase que certeza que boa parte desse recapeamento que está sendo feito não obedeceu à demanda do orçamento participativo. O prefeito, com a sua equipe, é que decidiu onde fazer isso pelos os interesses dele e dos compromissos políticos que ele teve na eleição de 2020. Há um problema grave também na saúde pública, né? Isso a gente acompanha de perto, a dificuldade que é colocar em ordem médico em todos os postos, ter enfermeiros, ter um atendimento à altura da demanda, que vem só crescendo, né? Como que você vê? Porque isso continua se agravando, né? Existe algum caminho diferente para seguir e resolver esse problema de saúde pública? É a mesma coisa. Teve um secretário que mandava, tinha um secretário adjunto, botou o outro, e a informação que eu tenho é que o secretário atual também tende a sair da prefeitura. Se você não tem um corpo técnico efetivo, um secretário compromissado, é claro que tem problema. O SUS é uma das coisas mais importantes que tem para a população de baixa renda. Toda vez que falta um médico, toda vez que não tem uma consulta médica, que não tem um exame laboratório, ou um exame de imagem, ou não tem o fornecimento de medicamento, aquela família acaba se virando nos 30. A família vai fazer uma vaquinha para fazer a consulta, para comprar o medicamento, e assim por diante. O que eu percebi é um descaso na saúde pública. Na nossa época tinha problema. Você acompanhou, você trabalhava na empresa, mas não tinha tanto problema. Nós tínhamos concurso aberto todo o tempo. Saiu um médico, entrava outro. Saiu um médico, entrava outro. Saiu uma enfermeira, entrava outro. Eles demoraram muito para fazer os concursos públicos e depois se criou uma fantasia que os médicos estavam saindo por conta do salário. Isso não é verdade. A maior parte dos médicos da prefeitura são médicos de 20 horas. E o médico de 20 horas não ganha mais do que o prefeito de Piracicaba. A minoria dos médicos são médicos de 40 horas. Aí sim você pode ter um problema. Agora, chega lá e resolve. Podia ter passado o médico de 40 horas para 30 horas sem reduzir o salário. O que era 30 horas podia ter passado para 25 sem reduzir o salário, tá certo? Para que ele pudesse ter mais ânimo para trabalhar. E se o problema era no médico de 20 horas, negocia com a Câmara e tivesse feito um reajuste salarial. Eu tive esse problema com os professores. É que uma boa parte dos professores foi contratada depois, mas o salário dos professores estavam defasados. Eles eram referentes a 7 e nós passamos para 8. O que era referência a 8, nós passamos para 9. E naquele momento resolveu
parte dos problemas dos professores, e cada concurso que a prefeitura fazia, vinha professores de Limeira, de Rio Claro, de Santa Bárbara, de Capivari, porque aqui tinha uma remuneração um pouco acima da média da região. Porque alega-se que um dos fatores, né, que complicou essa contratação de médicos foi o salário do prefeito, que era muito baixo, tanto é que houve uma... Mas não, veja, deixa eu explicar. O salário do prefeito é uma coisa, o salário dos médios de 40 horas, que é a minoria que tinha problema. Não pode colocar culpa no salário dos médicos. A maioria dos médicos da prefeitura saíram e não tinha aumento salarial acima do prefeito. As condições não eram adequadas, mudança do regime de trabalho, a falta de motivação, a falta de coordenação na secretaria fez com que diversos médicos especialistas de 20 horas saíssem da rede. Não saíram os médicos de 40 horas. O médico de 40 horas que saiu é aquele que se aposentou. Então, o senhor acha que foi um certo oportunismo da Câmara aumentar o salário de prefeito e de vereadores, tudo junto? São duas coisas. O salário do prefeito e o salário dos vereadores é aprovado pela Câmara na legislatura anterior. Isso que foi aprovado não vale para hoje, vale para 1º de janeiro do ano que vem. Do ano que vem, 2025, mas houve um aumento. Ou não, houve aumento porque tinha que aumentar mesmo. O vereador tem um salário durante 4 anos congelado, o prefeito tem um salário congelado. O aumento sempre se dará na legislatura seguinte. E os vereadores houveram primeiro numa discussão com o prefeito, fizeram esse reajuste. Nem vou entrar no mérito se foi muito ou pouco, mas eles fizeram um reajuste para entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O Boulevard Boys tem causado polêmica, tem um movimento aí pró, um movimento contra. Os empresários estão esperando uma decisão porque eles querem investir, né? O projeto, não sei se ele causaria tanto impacto como se diz, ambiental, paisagístico, digamos, né, urbanístico. Como o senhor analisa o projeto do Boulevard Boys? Olha, eu conheci com mais detalhe o projeto anterior, que tinha um mall, tinha um shopping, tinha um hotel. Aquilo foi aprovado sem menor problema. É que veio a crise da economia de 2015 e 2016, aquele projeto foi abandonado. Passado praticamente quase 10 anos disso, teve um novo projeto, que o pessoal tem feito algumas torres muito altas, e há um debate a esse respeito. Eu acho que isso tem que debater. Tem que debater com os empresários, tem que debater com o debate. O que não pode é fazer o que o Codepac fez. Aprova sem ter um debate. Esse foi o equívoco feito pelo Codepac de Piracicaba, induzido pelo presidente da época. Se aprovou uma coisa, você tem que ter um debate mais amplo com a sociedade. Mas que a BOIS ela tem que ser revitalizada, que tem que ter um projeto de interesse coletivo e que também atenda os interesses dos empresários. O Engenho Central, ele está virando um lugar de tudo, né? Não sei se essa é uma boa saída, né? Como parece ser a condução da atual gestão. Você acha que ele deve mesmo concentrar toda a produção cultural da cidade? Olha, eu não sei. Eu vou dizer, um seminário que nós fizemos aqui em 2005, 2006, com o Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto do mesmo quilate do Oscar Niemeyer. Ele depois do Oscar Niemeyer, era o arquiteto mais premiado do Brasil. Ele veio e, na palestra dele, falou assim, olha, isso é uma preciosidade. É muito caro vocês revitalizarem isso. Esse é um equipamento urbano para várias gestões municipais. Cada prefeito que entrar faz um pedaço. Por exemplo, o piso do Engenho Central foi uma das coisas mais importantes. O piso, são 23 mil metros quadrados de piso. Enterrou rede de água, enterrou rede de esgoto, energia elétrica, fiação, aquela coisa toda. E o piso valorizou o engenho. Hoje você tem 50, 60, 80 mil pessoas na Festa das Nações, porque o idoso pode ir sem problema, o cadeirante pode ir sem problema, a mulher pode ir com um sapato de salto alto. Você circula bem dentro do engenho. Nós fizemos o Teatro Euripides de Campos. Depois o atual prefeito fez, que ele chama de Pinacoteca, que é um erro. Ali é um centro de exposições. Fez uma coisa boa, importante. Se cada prefeito fizer um pedaço daquilo, em 3 ou 4 mandatos, o engenho, evidentemente, ganha uma dimensão maior. O que eu não concordo, que eu acho que não é o correto, é levar
estrutura administrativa, como levou da CELAM. Lá tem a ação cultural. Como o Engenho tinha ação cultural, você tinha a Secretaria de Ação Cultural lá. Depois você levou o esporte. Eu não sei se é para levar a estrutura administrativa. Aquilo é um grande centro que tem que ser debatido com a sociedade. Cada um daqueles prédios pode virar uma belas artes, pode ser uma casa de cultura. Cada prefeito discute com a sociedade, discute com a Câmara e faz as atividades culturais. Eu acho que a preservação daquilo vai ser uma coisa extremamente importante, mas não se recupera o Engenho Central num único mandato. Um outro problema da cidade é a área central, né? E não é de hoje que se discute como revitalizar a Praça José Bonifácio. De noite não dá para frequentar descuidadamente aquela praça, por causa de pessoas que dormem ali, o ambiente não é mais familiar. Existe algum projeto que o senhor defende para essa revitalização? Eu estou acompanhando o projeto do prefeito. O prefeito, na campanha, disse que ia revitalizar, que ia dar mais segurança, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Tem 5 meses de governo, estou esperando para ver o que ele vai fazer. Ele fez seminário para falar da revitalização, se comprometeu a fazer projeto de lei, dando incentivo. Nem sei se foi aprovado. A informação que eu tenho é que tinha sido aprovado, dando incentivo de redução de tributos para aquele que fosse revitalizar, demolir o prédio, fazer o outro, etc. Eu estou acompanhando e verificando. Na campanha eleitoral, a gente vai debater essas coisas. Tá. Viu, Barjas? Eu gostaria, então, que você fizesse umas considerações finais aí, se é que você tem mais alguma coisa. Você está afiadíssimo para falar. Eu não estou afinado, não. Eu vou ficar afinado no segundo semestre. Agora eu estou me preparando. Não, mas veja, Romualdo, se você me conhece, eu gosto da cidade de Piracicaba, as pessoas com as quais eu convivo gostam da cidade. Você tem muito problema na educação, você tem muito problema na saúde. Metade do orçamento da prefeitura é educação e saúde. Não pode descuidar dessa área. A saúde tem que ter um carinho especial para que tenha remédio, que tenha contratação de médico, tenha substituição de médico, e nós vamos fazer esse debate. Um prefeito, para ser um bom prefeito, ele tem que ter 2 olhares. Saúde e educação como prioridade, porque metade do orçamento ali, e você tem que fazer com que essa metade seja bastante produtivo. Eu não gostaria de colocar no meu currículo de prefeito sem ter gerado uma única vaga. Percebe? É muito ruim. Quando você não gera vaga na educação infantil, você está limitando aquela criança dos bairros, de família mais simples, e você está distratando a mãe dele. Você tem que gerar vaga para que aquela mulher de 22, 23, 24 anos na periferia da cidade tenha a oportunidade de terminar o seu curso médio, fazer a sua qualificação profissional e, sobretudo, se inserir no mercado de trabalho. Quando você não amplia a oferta de vagas da educação infantil, principalmente na creche em tempo integral, você está prejudicando milhares de mães dessa cidade. Legal. Se você fosse dar uma nota para a atual gestão de 1 a 10... Não quero dar nota nenhuma para essa administração. Vamos esperar a nota dada na eleição de 6 de outubro. Ok. Então, encerramos aqui a entrevista com o ex-prefeito Barjas Negri e atual pré-candidato à reeleição à Prefeitura de Piracicaba. Obrigado por nos acompanhar e siga-nos nas redes sociais.